Hey you, how's it going? Hoje o assunto é sério, quero ser curto, objetivo, bem rápido, quero que você sinta a mesma seriedade de quando a sua mãe, seu pai, o seu avô, seu tio, sua tia te chamava pelo nome completo. Nossa. Se você não me conhece ainda, eu sou o Walter, e no vídeo anterior eu falei para você a pergunta mais difícil, na minha opinião, em uma entrevista de emprego, principalmente quando o entrevistador pede para que você fale inglês, para que você responda em inglês. Então por isso que o assunto é sério. E as perguntas geralmente não querem dizer o que elas aparentemente estão dizendo. A pessoa fala para você falar sobre você, falei isso no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, para que você entenda o que eu tô falando aqui agora, tá? Lá você vê com mais detalhes. Tá aparecendo em algum lugar o link do vídeo anterior. Quando o entrevistador te faz uma pergunta, normalmente não é exatamente aquilo que ele quer te responder. Me fale sobre você em inglês. Poxa, por que essa é uma pergunta difícil? Porque eu já errei muito para ela, então difícil para mim. Não erre no mesmo lugar que eu errei, tá? Além daquilo que eu falei no vídeo anterior, ele não quer saber da sua história, onde você nasceu, o hospital, o horário, o time que você torce, a sua primeira namorada, ele não quer saber isso. Ele quer saber como que a sua história, como que a sua trajetória pode ser útil na empresa dele, no setor que você está se candidatando. É isso que ele quer saber. E aí você pode falar, mas por que, Walter, que ele já não faz essa pergunta do jeito que ele quer ouvir? Porque isso já faz parte do teste. Será que é por isso? Em algum momento da entrevista ele vai querer saber quantos anos você tem. Eu cometi várias e várias burradas, falando meu nome e falando a minha idade, falando o lugar que eu moro. Essas 3 burradas, então o carimbo da vergonha para mim. A burrada que eu cometi foi, quando eu fui falar a minha idade, eu falei I have 20 years. I have 25 years. Ou seja, eu não cometi essa burrada apenas uma vez, cometi várias vezes. E não se diz I have, porque a sua idade, principalmente quando você fala isso em inglês, você não tem a sua idade. Em português a gente fala isso, né? Eu tenho 20 anos, se você for tio igual eu tenho 40 anos. É que, dependendo do ângulo, eu pareço menos. No ângulo certo eu tenho 39 anos. Acha o ângulo certo para mim antes. Então não cometa o erro que eu cometi, porque em inglês você não diz I have 40 years, I have 25 years, você não diz isso. Em inglês você diz I am 25, I am 26, e se você for tio igual eu, I am 40 years. Wait, how old are you? 106. O segundo erro que eu cometi quando eu fui falar de mim mesmo. Sim, na época eu morava com a minha avó, e aí eu fui falar I am live, e não se diz I am e em seguida live. Você não diz I am do, I am live, I am eat. Se você falar I am, o verbo seguinte ele precisa estar no gerúndio. O que é gerúndio? Verbos que terminam com ing. Pois é. Porque se você falar I am e falar um verbo em seguida, o que você está querendo expressar? Que aquele verbo, que aquela ação, verbo é uma ação, que aquela ação está acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, I am talking. Eu estou falando. I am talking, ou seja, o que eu estou expressando é que eu estou falando nesse exato momento. Come on, I'm talking to you. Come on. I am talking, I am walking, I am working. Eu estou andando, eu estou trabalhando. Então, quando eu coloco ing, eu estou expressando que eu estou fazendo aquilo, que aquela ação está ocorrendo naquele exato momento. E para isso, eu preciso usar o I am. Se eu não quero expressar isso, só quero falar apenas que eu moro, que eu ando, que eu trabalho, que eu vivo, eu não coloco I am. Eu apenas uso o I, que sou eu, pronome eu, I. I hope they remember you. Então, I live, eu deveria ter falado isso, né? I live with my grandma ou my grandmother. Mas ao invés disso, eu falei I am live. E tá muito errado, muito errado. Não caia nesse erro. E o terceiro erro
foi quando eu não entendi que a palavra que ele utilizou na entrevista significava irmãos. A gente não tem uma palavra para isso, né? A gente fala ou no masculino ou no feminino, irmãos, irmãs. Em inglês tem uma palavra para você falar no coletivo, irmãos e irmãs, que é siblings. Siblings, 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 siblings. This is my sister. This is my brother. We are siblings and we care for each other. Ele perguntou, do you have siblings? Sibling, E eu, siblings. siblings, siblings, siblings. O que é isso? This is my sister. This is my brother. Irmãos e irmãs. Essa é a tradução da palavra siblings. S-I-B-L-I-N-G-S. Siblings. Beleza? Irmãos e irmãs. Então, quando for falar da sua idade, não fale I have, porque a idade em inglês não é algo que você tem. É um momento em que você está passando. Então, you are X years. Você nem precisa falar years old. Fala apenas o número. I am 40. I am 30. I am 31. Fala só isso porque tá ótimo. Ah, mas ele vai entender? Claro que vai entender. Porque naquele momento, você não tá falando sobre qualquer outro assunto que tenha um número. Por exemplo, I am 40. Sei lá, ele não vai entender que você tem 40 milhões de reais. Você tem 40 filhos. Você tem 40 centavos na sua conta do banco. Ele não vai entender isso. Ele vai entender que é da sua idade. Só pode ser. 106. Última dica. Pratica. Pratica e pratica muito. Vai ser a última entrevista do mundo. Põe isso na sua cabeça. Você consegue. Do it! Muda o seu estado mental antes de ir para a entrevista. Se você for para a entrevista com medo, com um monte de minhoca na cabeça, certamente vai dar errado. Porque você já está prevendo isso. Então, muda isso. Quando você for para a entrevista, assista algo que te empolgue. Assista esse vídeo. Assista o vídeo do seu cantor favorito. A história dele, desde quando ele não tinha nada, não era ninguém, ralou até ele chegar e ser conhecido e famoso. A história do seu jogador favorito. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara que não tem um talento nato pro futebol. Ele mesmo já falou isso. Ele falou que ele tem um campo dentro da casa dele para ele jogar futebol. Ele treinou, né, o tempo todo. Acredito que ele não fica mais o tempo todo nesse campo de futebol, mas ele treinou durante muito tempo. Diferente do Messi, que já é um talento nato. Então, o próprio Cristiano Ronaldo fala isso, que para ele se igualar com as outras pessoas que jogam, com os outros atletas, ele teve que treinar muito. Então não importa se você tem talento para você, que você acha, né, que você não tem talento para falar inglês, ou que você tenha. Não importa. Se você treinar, você vai conseguir, porque os seres humanos nasceram para se comunicar. O jogador de futebol é assim. Ele treina o mesmo chute. Ele chuta de novo e de novo na mesma posição. Cobra falta várias vezes, várias e várias vezes, para chegar lá no jogo, às vezes dá 2 ou 3 chutes no máximo. E um desses 2 ou 3 chutes é o gol que vai garantir a vitória do jogo. Mas ele teve que fazer isso milhares de vezes durante o treino. Porque a vida é assim, é prática. Não importa se a gente está falando de futebol, de música ou de amarrar o tênis. Porque a princípio você também não sabia amarrar o seu tênis. E aí você gastava muito tempo, você tinha que ficar olhando para ele. Hoje em dia, se eu pedir para você amarrar o tênis agora, você consegue fazer isso olhando para esse vídeo. Por quê? Porque você treinou, porque você praticou várias vezes, você repetiu várias vezes. Faça isso com o inglês, repita as palavras que você está aprendendo, aprenda palavras novas todos os dias, veja esse vídeo para se empolgar antes da entrevista, porque você consegue, você pode, como diria o Barack Obama, Yes, you can! Yes, you can. Sim, você consegue, você pode. Esse foi o segundo vídeo dessa série que vai te ajudar nas suas entrevistas de emprego. E eu te espero para o próximo vídeo, o último vídeo da série, que está imperdível, que eu vou te mostrar como você pode parecer fluente na frente do seu entrevistador, na frente da pessoa que está conduzindo a entrevista. Como você se mostrar fluente, mesmo sabendo pouquíssimas palavras, ok? Se você acha que eu te ajudei, me ajuda também. Você tá vendo um monte de dica bacana aí, não é a primeira vez? Então se inscreve, deixa o like pra mim, porque é assim que o YouTube vai entender que o vídeo é bom e pode estar circulando e ajudando outras pessoas. E também envia
marca, compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai ser ajudada com esse conteúdo. Muito obrigado, até a próxima. Te vejo logo logo. Tchau.